Ali perto de Belém, no coração do Pará, abre-se caminho para um território onde a terra protege os rios do mar. Quase 3.000 ilhas e ilhotas se erguem como guardiães entre a grandiosidade do rio Amazonas e a imensidão do Atlântico. Um mosaico de águas e florestas, onde natureza e a cultura se misturam. Esta é a maior ilha fluvio-marinha do planeta. Este é o Marajó. Todo o arquipélago Marajó, nós não chegamos a 300 ovelhas do Senhor Jesus, do povo batista. Nós queremos chegar até 2033 em todas as cidades do Marajó. No Marajó não há estradas nem trilhas. São os rios e as baías que desenham os caminhos. Belém, Abaetetuba e Macapá são os principais portos para alcançar as terras marajoaras. E uma vez lá, é sempre pelas águas que se revelam as principais rotas. Estamos chegando à cidade de Muaná, 2 horas e meia nesta embarcação. Aqui estamos de um dos bairros da cidade. Vocês estão vendo como é a realidade dos moradores daqui. Então, as palafitas. Aqui a realidade, a água desse momento, ela sobe e desce, é amarela. Todos os dias ela tem esse movimento. O Marajó, terra de paisagens exuberantes e de um povo acolhedor, também carrega grandes desafios sociais. É nesse contraste que se revela a vida do marajoara. Se a gente conversar diretamente com elas, a gente for sentar, conversar, elas estão satisfeitas. Qual é a maior necessidade do povo marajó? O que mais necessita para o povo das comunidades, da cidade? Olha, não tenho do que me queixar, né? Aqui em Muaná, saneamento básico, falta. A água encanada, a água aqui só dá 1 hora no dia. Tirando disso, não tenho de que me queixar. Nós temos no Marajó o pior IDH do Brasil. Mais de 70%, a grande maioria, elas vivem hoje da assistência do governo. Outra dificuldade que a gente percebe também, que a gente ouve muito falar, são dos abusos de meninos e meninas que estão vulneráveis e muitas das vezes levados a essa vulnerabilidade pela própria família. Existe muito tráfico de criança, abuso sexual, isso é real? É verdade. É verdade? É verdade. Realmente, já teve vários casos que foi absurdo pra gente, né? Inclusive de um professor. Como nesse local onde nós estamos, há fatos que as meninas vão atracar nas balsas que passam aqui. Muitos pais aqui que abusam dos seus próprios filhos. A igreja tem um papel importante para essas transformações. A presença de novos pastores no Marajó representa um dos maiores desafios para os batistas. No dia 24 de agosto de 2025, mais um missionário foi aprovado no Conselho Pastoral. E nós chegamos a um veredito, de maneira unânime, foi aprovado. E o passo que agora inicia-se é muito bom para a questão de podermos também estar compartilhando com nossos irmãos e também estar incentivando outros a poderem ingressar nessa obra maravilhosa. E neste mesmo dia em que um novo pastor foi aprovado para o campo, 6 pessoas desceram as águas em Muaná. No coração do Marajó, o Evangelho continua gerando vida em meio a tantos desafios. E hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura, que eu estou restaurada assim e firmada na rocha mesmo. Igrejas enfraquecidas fazem parte da dura realidade dos batistas do Marajó. Comunidades que já foram relevantes e hoje vivem à sombra da própria história. O Marajó ele está realmente necessitado, na verdade, de obreiros. Muita igreja sem pastor. Também a questão de uma necessidade urgente de revitalização dessas igrejas. A primeira igreja, Batista de Curralinho, 30 anos, uma igreja que já foi relevante na comunidade e hoje se encontra em uma situação com apenas 7 membros. Tem relatos que tinha muitos membros, em torno de 100 membros. Essa igreja ela não progrediu, não avançou, recuou. Nosso espaço é grande, nosso templo é bonito, banco é bonito, mas sem membros. E o povo está aí fora precisando e até morrendo sem Cristo. Temos que fazer alguma coisa.
uma cidade de 30 mil habitantes, nós não podemos estar satisfeitos com apenas 7 membros e vamos avançar na revitalização da primeira igreja batista aqui em Curralinho, no Marajó. 6 cidades do Marajó ainda aguardam a presença batista. Em São Sebastião da Boa Vista, essa espera está prestes a terminar. Em breve, um casal experiente de missionários chegará para escrever uma nova história. Se nós temos igrejas sem pastores, também nós temos municípios que não existem igrejas batistas. Então nós precisamos de plantação também de igreja no Marajó. São Sebastião da Boa Vista é o reflexo do resto do Marajó, das outras cidades do Marajó. Uma população carente, uma população que precisa do Evangelho. Aqui é uma das cidades, das 6 cidades que não tem trabalho batista. Precisamos de pastores, missionários que façam discípulos, para quando chegar a nossa hora de sair de cena, nós possamos apresentar um discípulo, apresentar alguém que vai suceder a nossa caminhada pastoral, missionária para a glória de Deus. Então são grandes os desafios para ele de Marajó. As almas estão sedentas, as almas estão precisando. Então seja você essa pessoa que vai fazer a diferença neste tempo agora que Deus preparou para você. Venha fazer parte do Projeto Marajó. O tempo é agora. Não podemos esperar mais. Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao culto dessa noite. Os que nos assistem em casa, por transmissão, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Hoje é o penúltimo domingo da nossa campanha de missões nacionais. Nós estamos há 1 mês e alguns dias em campanha. E vocês observaram aí, né? Vocês têm observado por que nós fazemos campanha? Vocês viram, né, hoje a realidade do Marajó e, né, nos domingos anteriores vocês viram a realidade de outros estados, né? Situação em que o nosso estado vive de deficiência, né, de pastores, deficiência de enviados, de missionários. Por isso que nós fazemos as campanhas, porque esse recurso que nós levantamos, né, abençoa essas pessoas que estão nesse ministério. E nós também temos, essa semana, o pastor Irineu, ali em Mato Grosso também, trabalhando em prol de missões. Eles estão construindo um templo, uma vez por ano. Os Homens Batista constroem um templo em 10 dias, né? As fotos estão projetadas aí para vocês estarem vendo. E no próximo domingo eles encerram, se Deus assim permitir, a construção de mais um templo. E ele pediu a nós, né, que estivesse mostrando para vocês o trabalho que ali eles realizam. Eles iniciaram, eu creio que na 5ª ou 6ª-feira, eu não sei o certo. E, se Deus assim permitir, como eu já disse, no próximo domingo estará, esse templo já estará pronto, né? Eles inauguram ele no domingo à noite. E esse grupo que vai para lá, eles não vão apenas para construir, eles vão também para evangelizar, né? Tem o grupo que está ali construindo e tem o grupo que está evangelizando, né? E nós que estamos aqui, nós vamos dar continuidade, né, ao culto. Eu gostaria que vocês repetissem comigo o tema da campanha. Vamos falar comigo? Minha pátria para Cristo, né? É um desejo nosso que a nossa pátria seja ganha para o Senhor Jesus Cristo. E nós temos um tema que diz: e ainda há muitíssima terra para conquistar, né? Vocês observaram, mediante o vídeo que nós acabamos de ver, a necessidade, né? Quantas pessoas não ouviram falar de Jesus e como elas estão sedentas, né? Ali no início do trabalho ali, eles já batizaram ali várias pessoas. Então as pessoas estão sedentas do evangelho
do Senhor Jesus. Nesse momento, queridos, nós vamos orar ao nosso Deus, clamar a Ele misericórdia pelo nosso país, pelo nosso estado, que Ele envie ceifeiros, né, como Ele mesmo nos ensinou em sua palavra. Nós precisamos orar para que Ele envie ceifeiros. Nós não podemos fazer tudo sozinhos, né? E é Deus que envia. E essa igreja também precisa de ceifeiros. Nós vamos lembrar disso neste momento. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. E assim nós vamos fazer. Grandioso Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu Filho Jesus, o Espírito Santo que está aqui nos dando direção e orientação nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar por missões, Senhor. Nós queremos clamar pelos missionários. Nós queremos clamar, ó Deus, por nós aqui, Senhor, que também temos as nossas necessidades. Pai, envia ceifeiros para essa igreja, envia ceifeiros para o país. Pai, em algum lugar eles estão, Senhor, porque o Senhor os preparou. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, orando para que esses que estão nos campos, Pai, como aqueles do Marajó, que eles sejam renovados, Pai, que suas forças sejam restabelecidas, que eles não venham desanimar diante das lutas que enfrentam. E em muitos outros estados, Pai, espalhados, onde quer que esteja um filho teu levando a tua palavra, independente de denominação, Pai, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa restaurá-los, que o Senhor possa enchê-los de ânimo dia após dia. Oramos também, meu Deus, pela equipe dos homens que estão ali em Mato Grosso construindo esse templo. Oramos pelo pastor Irineu, que o Senhor renove as forças dele dia após dia. Pai, que eles possam até o próximo domingo, meu Deus, concluir essa obra, porque o Senhor é com eles, Pai. Protege e guarda eles ali para que ninguém venha se machucar, porque é um grupo de pessoas que já tem suas limitações. Pai, levanta também pessoas, Pai, para essa obra, porque nós vemos que apenas os mais idosos se interessam por esse projeto. Deus, em nome de Jesus, Pai, venha ao nosso encontro, Senhor. Venha suprir as necessidades do teu povo, suprir as necessidades dos batistas brasileiros. Deus, muito obrigada, Pai. Continue conosco nessa noite, conduzindo tudo que nós vamos aqui realizar, porque é para o Senhor. E nós, assim, oramos agradecido em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Vou pedir aos irmãos que podem se assentar. Eu tenho 2 avisos. O primeiro deles é para a próxima terça-feira. Nós vamos fazer a visita mensal ao irmão Sebastião. Dessa vez um horário um pouco diferenciado, irmãos, porque o irmão Sebastião, cada dia mais, ele tem suas limitações. Então, a gente não pode chegar lá muito tarde. Lá vai ser às 19 horas. E aqui, tendo carro para ir, a gente pode sair às 19h40, né? 18h40. Dá para você vai estar aqui terça, Anderson? Será que você poderia vir para acompanhar o Léo 18h40 saindo daqui, pode ser? Se você conseguir chegar, né? Se não conseguir, o Léo dá 2 viagens, né? Então, queridos, vamos ficar dessa forma. 18h40 na terça-feira, agora, tá? Essa semana, nós faremos a visita ao irmão Sebastião, ok? Segundo aviso que eu tenho é a devolução da oferta de missões. Nós fazemos campanhas, levantamos alguns recursos com cantinas, com bazares, mas nós temos um dia especial, um dia em que nós separamos um valor para estar devolvendo para missões. E no próximo domingo nós assim faremos. Então, se você já colocou no coração devolver uma oferta, nós temos ali atrás esses envelopinhos que foram para a campanha do ar-condicionado, nós podemos utilizá-los. E quem vai fazer em espécie, né? Quem vai fazer no Pix, por favor, informa o Léo, olha, esse Pix é para missões, né? Porque senão envolve com oferta e dízimo, não tem como ele saber. É só você dar um toquezinho, Léo, fiz um valor X para missões, aí você já faz lá a triagem.
Esse aqui vocês podem pegar, escreve aqui atrás, ó, missões, levem, já podem levar para casa para fazer ali o seu momento. Eu gostaria, ô Cris, que todas as crianças participassem com uma oferta domingo que vem. Nós, adultos, você vai devolver R$20, uma experiência, mas se você quiser devolver 1.000, 100, amém por isso, pega 10, 2 de 10, coloca no envelope e dá na mão de uma criança na hora do culto, peça ela para vir ofertar. Vamos fazer dessa forma? Vamos tentar envolver todas as crianças? Lá em casa a gente vai trazer envelope separado. Você que vai fazer a sua oferta, leva o envelope, traz o dinheiro separado no envelope para você dar na mão de uma criança. É importante a criança entender que ela deve participar da oferta missionária. Ok? Ainda que não sejam os seus pais, porque tem criança aqui que os pais não vêm. Ok? Quem dos pais está aqui pode fazer, né, Jeane? Racha a oferta lá em 4, né? Em 4 envelopinhos, para eles entenderem a importância, né? Crianças aqui que não têm os pais, então nós vamos trazer de casa mais um envelopinho e vamos colocar na mão delas. Vamos fazer dessa forma? Começar a incentivar as crianças a contribuírem? Ok? Elas vão chegar em casa e vão falar, pai, mãe, eu devolvi a oferta para o missionário. Ok? Vamos fazer assim? Sorriso no rosto. É para missões. Então, vamos fazer dessa forma, queridos. Próximo domingo, nós vamos devolver oferta para missões, tá bom? Ou você leva esse envelopinho, ou você faz o Pix e informa para mim ou para o Léo que você fez a sua oferta. Não precisa se identificar, tá, irmãos? Só pegar o envelopinho e colocar missões. Você não precisa colocar o seu nome. Ninguém aqui está querendo constranger ninguém, tá bom? Importante é cada um fazer a sua participação. Nós temos um texto bíblico, nós vamos ler de forma alternada, 1 Pedro, no capítulo 2. Hoje também nós vamos participar da ceia, e esse texto ele já é uma referência para esse momento. Hoje nós vamos ler todos juntos. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém. Nós éramos como ovelha desgarrada, né? Mas por causa da morte e da ressurreição de Jesus, nós fomos adotados como seus filhos. Nós vamos participar agora do momento de louvor. Vamos estar colaborando com a equipe, ok, irmãos?
Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Seja redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, por nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Pela força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Repetir essa parte. Na força do Espírito Santo, sem instrumento, só a igreja. Depois eu vou entrar no final, vou dar só uma batida aqui, os irmãos vão. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar.
seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Queria agradecer a presença. Já esqueci seu nome, tem 15 dias que você pronunciou aí atrás. Ana Laura. Seja bem-vinda de novo, Ana Laura, sempre que você vier, tá bom? Muita alegria para nós ter você aqui. Queridos, esse é um momento em que nós separamos para devolver ao Senhor dízimos e ofertas, né? Quem veio preparado, é um tempo especial para a vida da igreja, né? Quem mais quiser participar, fica à vontade. Então, nós vamos fazer nesse momento. E antes, nós temos um texto bíblico que eu gostaria que nós lêssemos. Vamos ver se é possível projetar. Sim. Vamos ler todos juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Além de devolver dízimos e oferta ao Senhor, nós podemos devolver, oferecer-lhe a nossa vida, né? O culto que nós prestamos a Ele, que é agradável, né? Ele se agrada disso. Mas se você veio preparado, né, quem está em casa também, normalmente nós projetamos o QR Code, sai aí na sua telinha, fique à vontade para participar, enquanto nós vamos entoar, né, um cântico. Te adoramos.
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Laílson, faz uma oração de gratidão. Oremos. Querido Deus Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Toda honra, glória e louvor seja dada a Ti, Pai eterno. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar devolvendo os dízimos, as ofertas. Por podermos estar adorando ao Senhor com as nossas vidas, Pai. Recebe, Pai, como cheiro suave, cada momento deste culto, este momento de louvor, este momento de dízimo. E agora, Pai, usa o Teu servo para trazer a Tua palavra até cada um de nós. Amém, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para falar ao coração de cada um da maneira como apraz ao Senhor. Amém. É a oração humilde que eu faço, agradecido por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vou convidar as crianças para virem. Nós vamos orar para que vocês desçam com as tias, né, ou com a tia. Vem, João. Está desanimado hoje? Oremos ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos porque até aqui nos abençoou, nos ajudou o Senhor. E neste momento, meu Deus, assim como o teu servo já orou, nós colocamos a vida do pastor Marcos nas tuas mãos, pedimos que o Senhor use a mente, o coração, a boca do teu filho. E nesse tempo em que venhamos participar, meu Deus, da ceia do Senhor, que o Senhor possa colocar em nossos corações reflexões, ó Deus, que caminhe, Pai, junto com todo esse processo, Deus, com o sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um aqui. Que possamos, ó Deus, ter um mesmo pensamento, a mesma comunhão, o mesmo partir, Pai, do pão. Que o Senhor, ó Deus, conduza todo esse tempo, Pai, que seja um dia de reflexão, meu Deus, na Tua presença. E agora colocamos essas crianças que vão descerem para o culto que já foi preparado para elas, que o Senhor fale aos coraçõezinhos delas, de forma que elas compreendam, Pai, e absorva a Tua palavra. Abençoa as professoras, sempre com a disposição de conduzi-las em Tua presença. Muito obrigada, Pai. Continue conosco. Nós oramos ao Senhor agradecida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, crianças? Boa noite. É muito bom ouvir a voz dos irmãos, das irmãs. Essa é uma igreja viva, não é isso? Viva porque o Espírito de Deus habita em nós. Seja bem-vinda, viu? Habita em nós. E essa vida que habita em nós é uma vida, é algo vibrante, é algo que bate forte. Porque o nosso Deus é um Deus forte, é um Deus vibrante, é um Deus que se movimenta, é um Deus poderoso. E quando nós viemos à casa do Senhor para celebrar ao Senhor, nós viemos celebrar a vida. E nisso há alegria. Nosso Deus também é um Deus de alegria, é um Deus de festa, é um Deus de júbilo, né? É um Deus que traz satisfação e gozo ao nosso coração. Então, por isso, nós estamos felizes de estar na casa do Senhor, porque viemos celebrar ao Deus da vida. Eu quero conversar com os irmãos de uma forma muito breve, para podermos caminhar para a Santa Ceia do Senhor. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 40. No Salmo de número 40. Do versículo 1 até o versículo 5.
Salmos de número 40, do versículo 1 ao versículo 5. Na semana passada, nós, ao pregarmos, eu ao pregar à noite, nós conjugamos, vocês lembram qual verbo que nós conjugamos semana passada? Eu falei, se tem dois verbos difíceis da gente conjugar, é o verbo amar e o verbo perdoar. Laílson veio ao culto. O verbo perdoar. Semana passada nós falamos sobre conjugar o verbo perdoar na nossa vida, né? E hoje nós vamos estar também conjugando um outro verbo muito difícil para nós no nosso dia a dia, que é o verbo esperar. Eita, coisinha difícil é esperar, né? Diz o Salmo 40, então, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados da mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Senhor, nós continuamos na total dependência do Senhor, debaixo da tua direção, Senhor amado. Enche o coração deste teu servo que fala contigo. Ó Deus, conduz-me, Senhor amado, pelo curso da tua vontade, e que eu não fale nada tão somente, ó Deus, de mim mesmo, mas aquilo que o Senhor gerou, através do teu Espírito Santo, é aquilo que o Senhor quiser falar ainda através da tua palavra nesta noite. Nós oramos, eu oro, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, o salmista Davi, no Salmo 40, ele está falando, narrando a respeito de um livramento que Deus havia proporcionado a ele frente a algumas lutas, algumas dificuldades, coisas que o prendiam, situações que o cercavam e o impediam de se sentir realmente uma pessoa livre, capaz, em condições de ir e vir, de fazer as coisas segundo a vontade de Deus para a sua vida. Quando ele diz no versículo 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, nós já temos uma noção pelo verso que nós lemos, o grau de dificuldade, de problema que o irmão estava vivendo. Situações de morte, cerco, laços, investidas de pessoas contra ele, e ele se via sem saída. E esse sentimento de lamaçal, de lama, também tem um sentido com relação à sua própria vida, o seu estado de vida, o que fazia, o que pensava, uma situação que o envolvia de maneira que ele dependia tremendamente de Deus. Ele dependia de uma forma muito forte, muito impactante da ação de Deus na sua vida, de maneira que ele conseguisse sair do estado que ele se encontrava. E quando o salmista diz, esperei confiantemente, é diferente de só esperar, né? Esperei confiantemente, e tem a pessoa em quem ele está esperando. Ele diz, esperei confiantemente no Senhor. Ele também sabia que, além da realidade que ele enfrentava, da situação que ele estava vivendo, dos perigos que o envolvia, o cercava, dos livramentos que ele precisava, ele também sabia que havia uma esperança, e essa esperança estava em Deus. Ele sabia que, mesmo diante de toda a problemática que ele estava vivendo, nem tudo estava perdido, ou seja, havia ainda solução, havia ainda uma resposta, havia ainda uma saída, e esta resposta e essa saída ele sabia, e essa solução
ele sabia que era o Senhor. Por isso ele diz: esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E às vezes quando nós lemos na Bíblia esperei, parece que foi assim: esperei, no dia seguinte eu acordei, estava tudo resolvido. Mas a verdade é que, no contexto, esse esperar que o salmista está dizendo denota tempo, denota um período de expectativa. O salmista está na esperança de que alguma coisa aconteça em seu favor, de que uma resposta venha, de que alguém o socorra, o pegue pela mão e o tire do olho do furacão, o tire do problema, como uma forma de resolvê-lo. Então, quando nós esperamos alguma coisa e esperamos naquele que pode fazer todas as coisas, é muito diferente quando somente esperamos ou esperamos em alguém que também não sabe como vai resolver o nosso problema. Então, nós temos agora dois problemas: é esperar e esperar em alguém que nós não confiamos que vai resolver. O salmista Davi diz: não, esperei com confiança, esperei com certeza, eu esperei sabendo que naquele em quem eu depositei a minha esperança, a minha fé, a minha expectativa, tem poder e é fiel para responder o clamor do meu coração. Ele diz: ele me ouviu quando clamei por socorro. Mas esperar é um desafio. Esperar é algo que gera em nós expectativas, não é verdade? Você vai... Está tendo agora um concurso, né? Começou hoje, acho que um concurso unificado aí do governo, não é verdade? Acho que só começou hoje. E você faz um concurso, uma prova, você fica naquela ansiedade, naquela expectativa de como você se saiu naquela prova. Ou você faz um outro concurso, ou você faz uma prova, uma entrevista para o emprego, você fica no e-mail ou no celular atento o tempo todo para saber se a resposta chegou. E um dia que passa, que você está esperando, parece que já é um mês, né? De tamanha ansiedade que esperar gera, tamanha expectativa que esperar gera. A questão do salmista é que ele tinha expectativa e esperava, mas essa expectativa era gerada porque ele cria em Deus. Era algo que era gerado no seu coração pela fé que ele depositava no seu Deus. Ele confiava no seu Deus. Hoje quase ninguém vai mais a banco, né? Tem coisa que parece que não anda, é fila de banco, não é verdade? Você pega o número 12 da fila, mas parece que vai 30 pessoas na sua frente. Ou coisinha que não anda, né? Outra coisa é terminal de ônibus. Você chega no terminal de ônibus, tem que esperar. E esperar, você está doido para chegar em casa, está naquela expectativa de chegar em casa, mas parece que quanto mais você espera, mais demora. Esperar é um desafio para nós. Esperar, ele vai mexer com o nosso coração. E essa expectativa é algo que nos corrói, principalmente quando estamos enfrentando um problema. Gente, ninguém que enfrenta um problema tem paciência para esperar uma semana, um mês. Não. Um problema, nós queremos solução. E esperar torna-se um desafio, porque muitas das vezes a resposta de Deus não chega no tempo que nós queremos, não chega no tempo que nós estabelecemos para Deus. Porque Deus tem um tempo, o kairos de Deus não trabalha segundo o nosso cronos. O cronos, relógio do homem. O kairos de Deus tem um tempo certo para agir, de maneira que a ação de Deus não só traga a resposta, mas também trabalhe no nosso coração. Esperança, esperançar, é esse ato de alguém que deseja alguma coisa que é uma necessidade. Você esperar por alguma coisa que você anseia para preencher algo na sua vida, uma resposta para acalmar o seu coração. O salmista Davi diz aqui: esperei, eu clamei e ele me ouviu. Não tem coisa melhor, meus irmãos,
do que quando estamos atravessando alguma adversidade, estamos enfrentando algum problema, algum desafio, quando estamos diante de algo ou de alguma coisa que exige de nós termos essa paciência de esperar. Não tem nada melhor do que quando sabemos que podemos colocar a nossa cabeça no colo do Senhor e dizer: Senhor, a minha fé está depositada no Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Deus que vai responder à minha aflição. Eu penso que às vezes determinadas realidades que nós vivemos parece que demoram um pouquinho mais para nos ensinar alguma coisa. Parece que demora um pouquinho mais porque Deus quer tratar com a gente alguma coisa. E quando Deus entra com a intervenção, Ele não só entra com a solução, mas também com respostas ao nosso coração que nós precisávamos para que a nossa vida pudesse de fato ser abençoada. Deus não só resolve os nossos problemas, Ele também gera em nós, move em nós, dentro do nosso coração, na área das nossas vidas, aquilo que de fato precisa ser mexido, trabalhado. No caso do nosso irmão Davi, né? Ele entender que o Deus da sua vida era um Deus que tinha o poder de pegá-lo pela mão, tirá-lo de um charco de lodo, de lamaçal, de um lugar, eu fico imaginando como uma areia movediça, um lugar que tu não consegue ficar de pé, você se cai, você escorrega, porque é assim que a vida faz, é assim que o mundo faz, mas Deus pega pela mão e te pega: vem, meu filho, e tira você e coloca no lugar seguro, porque Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Essa esperança ela é viva porque em quem nós esperamos é vivo. Essa esperança, ela é de fato regada de vida, regada de boas perspectivas, porque em quem nós esperamos é a fonte das respostas para as interrogações do nosso coração, é a fonte da solução para os problemas que muitas das vezes temos que nos colocar de joelhos e chorar diante de Deus, um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, às vezes um mês, o tempo que tivermos que enfrentar, mas sabemos que nele está a resposta para as nossas expectativas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, capaz de responder às nossas ansiedades. 1 Coríntios 13 diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, o maior destes é o amor. Mas nós vemos que até na expectativa de Coríntios 13, a esperança está inserida no contexto daquela realidade da igreja de Coríntios. Então, irmãos, esperar para nós é o desafio atual. Porque hoje o mundo é emergente, hoje o mundo é no estalar de dedos. Você vai no Google, tem resposta, você vai nos sites, você tem resposta. E muita gente hoje busca resposta até no Instagram, né? No Instagram, no TikTok, entre tantos outros canais da internet, buscam respostas imediatas. Mas às vezes Deus diz assim: espera um pouquinho mais. Espera um pouquinho mais. Fala: pai, mas eu preciso para ontem. Deus fala: não, mas espera um pouquinho mais. E o salmista está dizendo: eu esperei, aguardei, tive medo, sofri, vivi momentos difíceis, tremi, me arrepiei. O salmista está dizendo que o seu momento era um momento de grande preocupação. Mas uma coisa que me chama muita atenção, que em meio a esta realidade que o salmista Davi enfrentava, ele não esqueceu de buscar o seu Deus. Ele não esqueceu que havia um Deus que poderia livrá-lo daquela situação, daquela realidade. Ele fala: então, eu clamei. Clamar, irmãos, é chegar diante de Deus e falar mesmo, é rasgar o verbo. É dizer para Deus qual é o seu problema, qual é a sua realidade, o que você está passando, o que você está vivendo, quais são os seus problemas, as suas dificuldades, o que te afronta, o que te aflige,
o que te incomoda, qual é o desafio que você está vivendo, qual é a realidade que está te ameaçando, te confrontando, que está pondo em risco a sua fé, que está te colocando medo, e você está com medo de morrer, você está com medo de viver aquele momento, é um perigo iminente, e você chega para Deus e você fala para Deus com toda a sinceridade do seu coração. Quem é você? Qual é a sua realidade? Como você está se sentindo? E você fala do seu medo, você fala da sua aflição, você fala: Deus, eu vou morrer, me socorre. Deus entra com provisão em meu favor. Você olha para mim, me enxerga aqui, Deus. Mas Deus já está te olhando, Deus já está te conhecendo, Deus já sabe o que você está vivendo. E no momento certo, o Senhor estende as suas mãos de socorro e pega nas suas mãos, nas minhas mãos, e fala: filho, calma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu estou presente. E pega na nossa mão, e como o salmista Davi diz, nos tira de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e nos coloca sobre uma rocha e firma os nossos pés. Talvez, se você parar para pensar na sua história, você vai lembrar de algum momento onde você se viu numa realidade que você diz: só Deus. Não tem aquele momento que você enfrentou na sua vida e fala: se não fosse Deus, se Deus não entrasse com intervenção, se Deus não agisse em meu favor, se Deus não estivesse ali, se Deus não tivesse ouvido minha oração. Foi o seu momento de aflição, foi o seu momento de medo, onde você com certeza gritou para Deus, clamou ao Senhor por socorro. E Deus respondeu a tua oração. Por isso você está aqui. Por isso nós estamos aqui, porque o Senhor nos pegou pelas mãos e nos colocou num lugar firme, os nossos pés sobre uma rocha, e nos livrou do momento e da situação de morte e de perigo que estávamos enfrentando. Interessante, irmãos, que esperar geram outras realidade, nós aprendemos outras coisas no processo do esperar. Esperar gera paciência. Nós aprendemos a ter paciência quando aprendemos no período que esperamos. Porque quando nós estamos esperando alguma coisa, nós temos, como eu falei nisso, aquela ansiedade de que tudo tem que ser imediato. E Deus vai nos ensinando que o tempo de Deus é o melhor para nós. E Ele vai então nos ensinando, vai curando o nosso coração, Ele vai tratando as nossas emoções enquanto esperamos, Ele vai mexendo com o nosso ser, Ele vai nos ensinando que esperar parte do princípio de que, se confiamos nele, não devemos ficar aflitos enquanto enfrentamos o desafio, já que depositamos toda a esperança nas suas mãos, de que Ele virá com socorro em nosso favor. E uma das coisas que esse esperar gera é paciência. Paciência é aquele que suporta, ou aquele que suporta todos os males ou incômodos, que espera sem se queixar, que é resignado, manso, porque se esperamos no Senhor, não devemos ter aflição. É esperar. É como nós falamos: entreguei tudo nas mãos de Deus, então agora é descansar, é acreditar de que agora o Senhor tem o controle de todas as coisas, e mesmo que a resposta ainda não tenha chegado até nós, Deus já está cuidando de tudo. Eu não sei se você está enfrentando algum momento de aflição, se você está passando por algum momento de tribulação, se alguma coisa tem afligido o teu coração, tem tirado o teu sono, tem mexido com a sua paciência, tem gerado ansiedade no seu coração, porque a resposta não vem. O texto está nos ensinando a esperar em Deus. Se lançamos sobre Deus, se clamamos ao Senhor e cremos que Ele ouviu o clamor do nosso coração, agora é esperar a resposta de Deus. Não é murmurar, não é reclamar, não é ficar pelos cantos. Às vezes parece até que duvidamos da capacidade de Deus agir em nosso favor. Nós temos ouvido, em alguns momentos de oração, às quartas-feiras na igreja, quantos pedidos de oração, de necessidades que nós vemos que são urgentes. É cura, é respostas diante de realidades que, se Deus não entrar com intervenção, nós achamos que não vai haver mais solução.
Nós ouvimos pais e mães pedindo oração pelos seus filhos, por parentes. Nós vemos tantas realidades que afligem o nosso coração, porque nós queremos respostas, nós queremos solução. Mas se lançamos sobre o Senhor, certamente, como o salmista diz, que o Senhor ouviu quando ele clamou, também o Senhor está atento ao clamor do nosso coração. E dessa forma, então, nós não nos precipitamos, nós não tomamos a frente de Deus, nós nos colocamos no nosso lugar e deixamos Deus tomar a frente de todas as coisas. O salmista Davi diz ainda que frente às aflições, às problemáticas que ele enfrentou, frente aos problemas que ele viveu, o risco iminente que ele estava vivendo nos seus dias, o livramento de Deus veio acompanhado de algo muito especial para a vida dele. Diz que o livramento de Deus também gerou no seu coração um cântico novo, e diz: e me pôs nos lábios uma nova canção. O Senhor me livrou, me colocou num lugar seguro e encheu o meu coração de alegria. A confiança em Deus fez com que também o Senhor não só me livrasse, mas também restaurasse o meu coração, gerasse algo novo em mim. E diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E ele ainda diz mais: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Porque quando Deus opera um milagre em nossas vidas, irmãos, que nós compartilhamos, isso torna-se conhecido, notório em meio à sociedade, à comunidade que nós estamos, e as pessoas às vezes olham para o nosso problema e falam: não tem jeito. Olha para você e fala: não tem solução, esse ali não tem jeito, para aquele lá não tem jeito, para esse problema não tem resposta. Ou você chega no médico com problema de saúde e o médico manda reunir a família e diz: olha, prepara tudo que vai morrer. Não tem jeito, não tem resposta, não tem solução, já é o fim. Tem uns que dizem assim: olha, dá tudo que precisar para poder viver o resto da vida melhor. E nós, quando vemos Deus entrando com intervenção e trazendo resposta de solução para os problemas e também de cura, de milagre, Deus entra com esse poder, as pessoas conhecem o Deus que nós servimos e temem também a este Deus todo-poderoso. E também se prostram diante de Deus por entender, por perceber que o Deus que entra com socorro em nosso favor é o único Deus que tem poder para fazer isso, para nos livrar de toda e qualquer situação de aflição. Então não nos precipitamos, ou seja, nós lançamos sobre Deus e aguardamos a resposta de Deus. E quando ela vem trazendo não só a solução, mas o nosso coração se enche de alegria por aquilo que Deus fez e realizou em nosso favor. Quantas pessoas aceitam Jesus através do testemunho de alguém? O salmista Davi diz no Salmo 34, versículo 8, né? Para experimentar a Deus, provai e vede que o Senhor é bom. E quando as pessoas então estão diante de alguém que viveu uma experiência como Davi, e pode ser a minha experiência, a sua experiência, o meu testemunho, o seu testemunho, e vai impactar a vida de alguém quando elas observarem que o Deus das nossas vidas é o Deus do milagre, é o Deus que tem poder para não só nos livrar, mas para restaurar também a nossa sorte. Esperar já é um desafio, mas esperar em Deus é a nossa solução. Você está sendo desafiado a esperar alguma coisa? Pastor, eu já orei tanto, estou há 20 anos orando por essa situação aqui, mas eu acho que não tem jeito não, porque Deus não respondeu. Continua orando. Pastor, eu já pedi a Deus para me livrar, agir assim, assim, assim. Continua orando. Continua crendo, continua confiando, porque assim como Deus entrou em favor do salmista Davi, o Senhor também entrará em teu favor com resposta para as questões que você tem colocado diante do Senhor. Uma coisa muito importante, quando esperamos em Deus, nós temos paz em meio aos problemas. Parece meio louco, não parece?
Parece meio um pouco difícil de entender. Geralmente os problemas tiram a nossa paz, nos deixam preocupados, às vezes nos desesperam, mas quando Deus entra no processo da nossa vida, em meio às aflições, aos problemas que estamos vivendo, a paz no nosso coração. Porque o Senhor entra e pastoreia a nossa vida, o nosso coração em meio aos problemas. Lembra do Salmo 23? O que o salmista diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele fala, não temerei. Por que ele diz que não vai temer? Porque ele sabe que o Senhor está com ele. E saber que o Senhor está conosco é gerar paz, é termos paz, certeza de que o Senhor há de nos socorrer em meio às questões e às problemáticas da vida. Agora, é claro, irmãos, que tudo isso é resultado da fé, é resultado da nossa confiança em Deus. Deus não vai agir aleatoriamente, Deus não vai sair por aí agindo, Deus lê o coração. É resultado da fé. Lá em Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, e a certeza é firme fundamento das coisas que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Ou seja, nós não vemos Deus agir, mas cremos que Ele vai entrar com intervenção. Nós não vemos ainda a resposta, mas cremos que ela existe, porque ela está no mundo espiritual e Deus está delegando, autorizando, dando ordem para que essas bênçãos cheguem até nós. Tudo é resultado da fé. A fé é algo que move o coração de Deus. E isso o salmista Davi nos ensina, quando ele fala, esperei, pela fé, guardei meu coração, pela fé em meio às dificuldades, os problemas existenciais, eu não voltei atrás, na certeza de que o meu Deus era um Deus fiel. Nessa noite, irmãos e irmãs, nessa palavra breve que nós estamos conversando hoje, o Senhor nos convida, o Senhor deseja suscitar nos nossos corações fé em meio ao mundo que estamos vivendo, fé em meio ao desafio que estamos enfrentando, fé em meio aos nossos dias que nos cercam, com toda a problemática em todos os aspectos. Fé quando te falta o alimento na mesa, fé quando o seu salário não chegou, fé quando você está desempregado, fé quando há o problema da enfermidade, fé quando tudo não está dando certo na família, fé, porque só através da fé nós podemos ver o agir de Deus em nosso favor. É não desanimar em frente à realidade da nossa vida. Quantas vezes olhamos ou nos olhamos e parece que o desânimo quer bater no nosso coração. Aí o inimigo vem e fala assim, desiste, desanima, faz como a mulher de Jó, louco, amaldiçoa o teu Deus e morre. O inimigo vem tentando secar a fé do nosso coração para que a gente não veja o mover de Deus, o agir maravilhoso de Deus nas nossas vidas em meio àquilo que estamos enfrentando. Não importa qual seja o meu, o seu, o nosso problema, não importa qual seja o desafio que estamos enfrentando, nós esperamos porque cremos em Deus. Nós esperamos porque confiamos em Deus. Nós esperamos porque temos certeza de que a qualquer momento Deus vai entrar com resposta em nosso favor, que Deus está agindo em nosso favor. Logo, queridos, descansamos o nosso coração. Não cruzamos os braços, mas descansamos o nosso coração esperando em Deus a resposta para nós. O livro de Lamentações de Jeremias diz, bom é o Senhor. Capítulo 3 diz, bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. As suas misericórdias, elas se renovam todas as manhãs. Então é nesse Deus que nós somos convidados a depositar a nossa esperança. Somos convidados a esperar, a lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se você entrou aqui esta noite com o seu coração aflito, com problemas outros que têm tirado o seu sono, têm preocupado demasiadamente o teu coração, e você se sente fraco, se sente fraca, abatido, abatida, sem força, e parece que o problema está te engolindo,
a situação está te envolvendo de um jeito que parece que você está num lamaçal de lodo, de lama, e você está afundando, você não vê saída. Faça como o rei Davi. Faça como este homem de Deus que nos deixa um grande exemplo, que o exercício da fé é o caminho para a solução dos nossos problemas. É e sempre será o meio pelo qual nós alcançaremos em Deus a resposta para os nossos problemas, a resposta para a expectativa dos nossos corações. Filipenses capítulo 5, versículo 2 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. Olha que coisa linda. Nós oramos e clamamos em meio às dificuldades, mas já rendemos graças ao Senhor. Nós ainda não vimos a resposta, mas já louvamos o nome do nosso Deus, já bendizemos ao Senhor, porque cremos que o nosso Deus Todo-Poderoso está atento ao clamor do nosso coração. Nós dizemos: louvado é o teu nome, Senhor. Eu creio, ó Deus maravilhoso, que o Senhor vai agir. Ó Senhor, louvado é o teu nome, porque eu vivo pela fé. Senhor amado, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, que eu vou encontrar a resposta, que eu vou achar a saída, que a solução vem, porque eu sei que tu és um Deus fiel. Nós já rendemos graça, a resposta ainda nem veio, mas nós já celebramos o nosso Deus, por sabermos o Deus que Ele é. E quando a resposta vem, quando a solução chega, quando o problema é resolvido, quando a bênção acontece, os nossos lábios começam a expressar um cântico novo, um cântico de alegria que exalta o nome do nosso Deus. E as pessoas que nos cercam, por causa disso, pela expressão do nosso coração, pela manifestação do nosso coração, do nosso ser, as pessoas veem em nós o Deus que nós servimos e cremos, e o que Ele fez em nosso favor, e elas dizem: realmente, o seu Deus é vivo, realmente o seu Deus é de verdade, porque ninguém acreditava mais, todos diziam que não tinha mais jeito para você, não tinha mais resposta ou solução para o seu problema. E aconteceu. Teu Deus respondeu, o teu Deus agiu, o teu Deus resolveu as suas problemáticas, e elas creem então por nossa causa, ou seja, por causa do nosso testemunho no Deus que nós servimos. Apresente ao Senhor os seus problemas, apresente ao Senhor, seja qual for a realidade que você está vivendo. Não desanime, não volte atrás, não retroceda, permaneça fiel. Ainda que você tenha que orar de madrugada, ainda que você tenha que esperar um dia, um mês, não volte atrás, porque a sua bênção já está chegando, a sua bênção já está próxima. Só espera. Só espera, mas espere orando, espere crendo, porque a tua resposta, a resposta para os seus problemas, vai chegar. O salmista diz no versículo 1: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Se inclinar, irmãos, não tem a criancinha quando fala com você, ela está embaixo falando, e você está assim, se inclinar, olha aqui, ó. Deus faz assim, ó, se inclina, Ele se aproxima de nós, chega bem pertinho do nosso coração, para nos entender e para nos abençoar. Nesta noite, eu te convido a fechar os seus olhos. Esta noite eu te convido a pensar sobre o que tem preocupado, o que tem atribulado o teu coração, o que tem te incomodado, tirado o teu sono, o que você precisa que Deus entre em teu favor, você tem clamado ao Senhor e a resposta não vem.
Feche seus olhos, fale com Deus neste momento. Você não pode com o problema, com a situação, mas Deus tem poder para entrar com intervenção em teu favor e dar cabo de todos eles. Senhor, nós oramos em teu nome, ó Deus querido, nós oramos, Jesus, trazendo a tua presença ao nosso coração, os nossos medos, as nossas aflições, as nossas preocupações e os nossos problemas, os desafios que enfrentamos todos os dias, cada um na sua ordem, no seu grau de complexidade. Nós trazemos, Senhor amado, a tua presença porque nós não temos como lidar com eles. Nós não sabemos como lidar com eles, não temos capacidade para resolvê-los. E muitas das vezes não vemos mais solução nos canais naturais deste mundo, desta vida, Senhor. E nós trazemos a tua presença nesta noite, ó Deus, a nossa verdade, expomos diante do teu altar. E assim como o salmista Davi, ó Deus, que estava numa situação de perigo, ó Deus, de desespero, Senhor amado, de uma profunda preocupação, de uma inquietação, ó Deus, e ele apresenta ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele pede por socorro. Ó Deus, ele diz que o Senhor se inclinou e ouviu o clamor dele, Senhor amado, e o tirou de um lamaçal de lama, ó Deus, e o colocou sobre um lugar firme, ou seja, o tirou do lugar do perigo, da iminente morte, ó Deus, e o colocou no lugar seguro. Deus, o Senhor salvou, o Senhor livrou, o Senhor resolveu os seus problemas naquele dia, naquele instante. E hoje, Senhor amado, nós te pedimos, Senhor, Tu és o mesmo Deus de Davi, Tu és o nosso Deus. Pega os nossos problemas, Senhor amado, nesta noite, as nossas inquietações, as lutas que nós não conseguimos mais lutar contra elas. Senhor amado, às vezes achamos até que vamos morrer frente aos desafios. Nós vamos, Senhor amado, nos prostrar diante deles, Senhor amado, segura nas nossas mãos e nos socorre, Senhor. Também nos resgata, ó Deus, do lugar do perigo, do lugar, ó Deus, que inspira morte, morte espiritual, morte física, morte financeira, morte emocional, morte relacional, tudo aquilo, ó Deus, que inspira morte nas nossas vidas. Livra-nos, socorre-nos e nos coloca no lugar firme também seguro, Senhor. E que possamos experimentar por meio da Tua graça, do Teu socorro, este Teu amor maravilhoso, amor socorrista, amor libertador. Ah, Deus, um amor pontual que chega sempre na hora certa, Senhor, e nos livra, que Tu és um Deus libertador. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque, ó Deus, eu acredito que muitas vezes o Senhor já fez isso por nós. Muitas vezes o Senhor já fez isso por nós, mas se hoje estamos enfrentando outras realidades, Senhor, ajuda-nos nesse tempo chamado hoje, nesse momento chamado agora, Senhor, e opera este grande milagre em nossas vidas, como o Senhor operou na vida do salmista Davi, Senhor. Eu oro ao Senhor, ó Deus, eu te agradeço porque o Senhor sonda os corações e sabe, ó Deus, e escuta o clamor de cada um. E certamente eu creio, Senhor, que todos nós experimentaremos deste Teu poder maravilhoso, e muitos verão e crerão no Senhor por aquilo que o Senhor realizou na nossa vida. E os nossos lábios cantarão novas canções, novos hinos de louvor ao Teu nome, porque o Senhor também, além de nos livrar, encherá o nosso coração de júbilo e de alegria, Senhor. Eu oro ao Senhor e te agradeço, ó Deus, por este momento de reflexão da Tua palavra, que nos chama a esperar, continuar confiando, depositar a nossa fé no Senhor, não voltar atrás, independente de qualquer situação que encontremos no caminho da vida cristã. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus. Oh Deus, esse Deus é maravilhoso, irmãos. E muitas vezes as pessoas acham que o fato de sermos crentes, nós não vamos enfrentar desafios, nós não vamos enfrentar problemas, que nós não vamos passar por aflições. Vamos sim. O sol e a chuva é para todos. Mas o milagre de Deus é só para os que creem.
E se nós cremos, nós viveremos sempre debaixo do milagre do Senhor. E é nessa certeza também, irmãos e irmãs, crendo nesse Deus maravilhoso, crendo nesse Deus vivo, crendo no poder do nosso Deus, que entregou Jesus Cristo por nós, o seu único Filho, para morrer na cruz, para morrer, mas também para ressuscitar, para que através dele nós pudéssemos ter vida, e não só vida neste mundo, mas pudéssemos também ter a vida eterna. E na comunhão que temos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós vamos participar da ceia do Senhor neste momento. Nós vamos cantar mais uma vez a canção Alto Preço. Eu quero convidar a nossa irmã Jeane, a nossa irmã Silvanira, para estar aqui na frente, nos ajudando na ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, na igreja aos Coríntios, ele ensina a respeito da Santa Ceia, que para nós é um memorial. A Santa Ceia, ela nos traz a reflexão desse amor maravilhoso de Jesus. A Santa Ceia suscita nos nossos corações o sentido da comunhão com Deus, da comunhão com o Pai. Nos traz à memória esse amor maravilhoso, amor sacrificial, que fez com que Jesus entregasse a sua vida na cruz do Calvário. Mas ela também nos convida a reavivarmos a nossa comunhão como povo de Deus, a estarmos diante do Senhor como filhos, louvando e bendizendo o seu santo nome enquanto temos. A Santa Ceia não é um culto fúnebre. A ceia do Senhor não é um momento de tristeza. A ceia do Senhor é um momento de alegria. É um momento onde podemos celebrar a vitória do Senhor sobre a morte, a vitória do Senhor sobre o inferno, a vitória do Senhor sobre a cruz, meios pelo qual os nossos pecados foram perdoados, meios pelo qual as nossas transgressões foram apagadas, pelo sacrifício do seu corpo, pelo sacrifício do seu sangue, que nos resgatou, restaurando a nossa vida e nos trazendo para diante de Deus, agora como filhos, e Deus como nosso Pai, por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: tomai, comei isto, que é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Vou convidar a nossa irmã Jane para estar orando ao Senhor. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, eu te agradeço. Te agradeço pela oportunidade de me prostrar diante de Ti, Senhor. Te adorar, dizer que só o Senhor é santo e digno de toda a honra, de todo louvor e de toda glória. Senhor, te peço perdão por minhas falhas, por meus pecados. Jesus, nos abençoe nessa noite, uma noite de alegria, onde compartilharemos, Senhor, do Teu pão e do Teu vinho. Jesus, que aqui cada pessoa que comer e beber, Jesus, se sinta renovado, que tenha consciência, Jesus, do perdão dos nossos pecados, porque o Senhor morreu na cruz, derramando o seu sangue para nos libertar das algemas que nos prendiam. O Senhor nos deu um livre acesso ao Pai, Jesus. Hoje temos livre acesso a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de te adorar, de te exaltar. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes, comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pai, nós te agradecemos neste momento, Pai, por este dia maravilhoso, Pai, em que estamos aqui, ó Deus, para te cultuar o teu santo nome, te exaltar, ó Deus, te glorificar, ó Deus, e somos gratos a ti, ó Deus, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário por nós, para nos salvar deste mundo tão pecaminoso, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, Pai, pela alegria que temos de te servir, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pão e o vinho para nós, no caso suco de uva, não é o corpo de Cristo que nós estamos comendo, nem o sangue de Jesus que nós estamos bebendo. É um simbolismo, ele representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Para nós não é um sacramento, nós não tornamos santo este vinho e este pão. Jesus é que é santo. Então, como memória, somos convidados um memorial, lembrarmos do sacrifício de Jesus, que os irmãos, as irmãs estarão servindo a vocês que é membro, está em comunhão com a sua igreja, que está conosco nesta noite, além dos irmãos da nossa igreja, para que também participem conosco deste momento em comunhão na ceia do Senhor. Enquanto cantamos o louvor alto preço, as irmãs estarão servindo. Que as trevas militem e nos tentem
Esse é o momento, irmãos, de renovarmos a nossa comunhão com o Senhor, expressarmos a nossa gratidão a Ele pelo perdão dos nossos pecados, gratidão ao Senhor por podermos sermos irmãos em Cristo um do outro, momento de gratidão de podermos renovar a nossa aliança com o Senhor e dizermos: Senhor, eu sou teu, tu és o meu Deus, e continuo crendo tua graça, no teu amor demonstrado por mim na cruz do Pai. E hoje, Senhor amado, eu ceio e participo da ceia do Senhor com a plena certeza que o Senhor não só morreu, mas o Senhor também ressuscitou. Feche os seus olhos nesse momento. Irmãos, vão servir ao ministério de louvor. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus, nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta bênção maravilhosa, Senhor amado, de podermos participar da ceia do Senhor. Assim como tu ensinou os discípulos naqueles dias, Senhor amado, que o pão representava o seu corpo, Deus, que haveria de ser ferido na cruz, que haveria, Senhor Deus, de ser maltratado por nossa causa. Assim como o Senhor ensinou que o vinho naquele dia representaria o teu sangue derramado na cruz do Calvário por nós, sangue que nos remiu dos nossos pecados, sangue que apagou toda a nossa transgressão. Oh Deus, nós louvamos o teu nome porque tudo isso foi por amor a nós. E nós estamos esta noite celebrando o teu santo nome, não só pelo sacrifício, Deus, mas também pela tua vida, pela tua ressurreição, porque nós não celebramos a um Deus morto, a um Cristo que ficou preso na sepultura, mas nós celebramos a um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o inferno e nos proporcionando a vida eterna. Nós te bendizemos, Senhor amado, pela comunhão que temos um com o outro, e a mesa do Senhor juntos, Senhor amado, renovamos não só a aliança contigo, mas a aliança uns com os outros, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor amado, as nossas falhas, ó Deus, e que possamos comer e beber o pão dignamente, reconhecendo, Senhor amado, só o Senhor é santo. Eu oro ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Irmão, irmã, você coma o pão, você pode comer do pão, orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo seu sacrifício, por amor a você. Quero te convidar a trocar o seu cálice com a irmã que está do seu lado, ou irmão, numa atitude de renovação de aliança, de comunhão. Eu quero ter comunhão contigo, meu irmão, eu quero ter comunhão contigo, minha irmã. Quero caminhar com você e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor Jesus. E desta forma, então, bebamos do cálice que representa o sangue de Jesus. Bebamos com alegria, com gratidão ao nosso Deus por esse amor maravilhoso.
Vamos repetir a segunda parte da canção. E na força do Espírito Santo. Quero te convidar a dar a mão ao seu irmão. Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Senhor, sustenta-nos na tua presença. Sustenta-nos como igreja do Senhor. Sustenta-nos como corpo do Senhor, ó Deus. Sustenta-nos como teu povo, Deus querido. Senhor amado, se alguma coisa se levantar no meio de nós, se algum desafio vier para roubar a nossa comunhão, roubar a nossa unidade, para ferir o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, na unidade, ó Deus, estaremos na tua presença lutando contra as artimanhas de Satanás. Senhor amado, unidos estaremos cuidando um do outro em oração. Senhor amado, estaremos amando um ao outro em oração. Senhor amado, estaremos buscando um ao outro em oração. Estaremos cobrindo um ao outro em oração, Senhor amado, porque somos o teu povo, somos a tua família, somos a tua igreja, somos, Senhor amado, o povo remido pelo sangue de Jesus. Por isso, Deus querido, fortalece a tua igreja. Ó Deus, que em todo tempo nós possamos, ó Deus, buscar, Senhor amado, uma comunhão contigo e a comunhão com o nosso irmão, com o nosso próximo. Agora, Deus querido, nós vamos para casa. Que a comunhão, ó Deus, não seja só aqui, que a comunhão seja quando estivermos fora daqui. Ó Deus, que possamos buscar, ligar, que possamos, Senhor amado, amar o nosso irmão, aquele que não pôde vir, aquele que está enfermo. Ah, Deus, ir ao encontro de cada um deles. Ó Deus, dizendo para eles também que eles fazem parte deste corpo. Sustenta-nos aqui, sustenta-nos lá fora. Leva-nos, Senhor amado, guardados pelo caminho. Protegidos, Senhor amado, com os teus anjos acampados ao nosso redor. E quando voltarmos, estivermos juntos, Senhor amado, sejamos corpo de Cristo, um corpo vivo, um corpo, Senhor amado, onde o teu Espírito, Senhor amado, trabalha e tem poder e autoridade sobre nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão com Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja comigo, seja conosco, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Estamos despedidos e na força do Espírito Santo, nós proclamamos que seremos um no Senhor. Deus te abençoe, uma excelente semana, em nome de Jesus. E na força Léo, posso te pegar agora?